Boa tarde, pessoal. Então, vamos para a aula dessa semana, tá? Então, como eu sempre faço, então, para começar essa aula, a gente vai, como primeira parte, a gente vai corrigir os exercícios da aula anterior, vou comentar algumas coisas que aconteceram lá, tá? E depois a gente vai para a aula especificamente dessa semana, ok? Então, na aula dessa, eu também vou disponibilizar esse arquivo também lá na aula lá, para quem quiser baixar ou quem quiser corrigir, certo? Para aqueles que acertaram, tá tranquilo. Tá. Então, para essa semana, tá? Ainda tivemos bastante erros de conceito, tá? Bastante erros de. Mas isso a gente só vai aprender, vai pegar aprender a fazer quando faz bastante, tá? Até agora a gente fez acho que 6 exercícios desse, mais um que a gente tinha feito em sala de aula, tá? Tá? Então, mas eu vou comentar de novo aqui, vou dizendo as regras certinho, vocês anotem, assistam o vídeo de novo, ou quem for fazer, para não acontecer mais isso. Então, primeiro exercício, a única coisa que eu fiz diferente dos outros foi acrescentar uma carga negativa aqui. Ó. Então a carga é uma carga de menos 3,10 na 4 e outra de 5,10 na menos 3. O que acontece isso? Que o valor da força ela vai dar de atração, porque cargas diferentes se atraem. Se a força é de atração, então quer dizer que a força vai dar negativa. Ok? Então, formulazinha. Primeiro tem duas cargas diferentes aqui, estão separadas no vácuo por 3 metros, eu quero calcular a força. Então a fórmula era direto F igual a K1 Q2 sobre D quadrado. Ok? Então o F, o K é sempre 9 vezes 10 na 9. Teve algumas pessoas que, mas o que eu faço? Eu não tenho K ali. Lembra que eu falei lá no primeiro momento? No ensino médio nós só vamos usar a constante eletrostática do vácuo. Então esse valor sempre vai ser 9 vezes 10 na 9, mesmo que ele não apareça aqui. Ok? Certo? Então, Q1 seria menos 3,10 na menos 4. Eu coloquei entre parênteses um menos aqui. E o Q2, 5 vezes 10 na menos 3. Dividido pela distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 na menos 3 e ao quadrado. Tiveram bastante erros aqui ainda. O pessoal aqui fazer certo, multiplicar. Só que esquecer de levar isso aqui ao quadrado. Tá? A gente não pode esquecer, certo? De fazer isso. Então vai ficar 9 vezes 3 vezes 5, certo? Eu fiz aqui. Isso dá 135 negativo. E aqui em cima a gente soma, certo? Obedecendo o sinal. Vai ficar então 9 menos 4 menos 3, ou seja, 9 menos 7, que vai dar 2 positivo. Embaixo, 3,10 na menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, certo? E multiplicação de potência de mesma base, a potência de mesma base a gente multiplica. Então vai dar menos 3 vezes 2, então vai dar menos 6. Aí tem aquela regrinha da divisão aqui, que é o de cima menos o de baixo. Então é 2 positivo menos menos 6. Esse menos menos 6 ele vira mais 6, então vai dar 8. E 135 dividido por 9 menos 135 vai dar 15. Então 15 negativo. Então o resultado vai dar 15 vezes 10 na 8 positivo. Ok? Na 2 não tinha nada de especial. A única coisa é o mesmo problema do exercício que eu tinha passado na aula passada, que eu queria calcular a carga. Então tem uma carga, eu coloquei uma distância, uma carga aqui, entre elas aparece uma força, só dei uma embaralhada nas informações aqui para a gente poder aprender também a interpretar o problema, certo? Ok? Quem não viu como faz para deixar o Q2 sozinho aqui, é só passar os outros aqui, ó, o K, o Q1 e o D para o lado do F, só com a operação contrária. Então o D ao quadrado está dividindo, passa multiplicando, e o K, Q1 estão multiplicando, passam dividindo. Então o Q2 é FD quadrado sobre K, Q1. Mais uma vez, ocorreram bastante erros de esquecer esse D ao quadrado aqui, ó. Ok? Aí vai dar um probleminha aqui. Tá? Então vamos lá. O D aqui, a distância é 2 vezes 10 a menos 2. Quando eu levar ao quadrado, o 2 da frente vai ficar ao quadrado e esse 2 aqui multiplica. Então vai ficar 4 vezes 10 na menos 4. Porque aqui não é ao quadrado, é multiplicado e tem que obedecer a regrinha do sinal. Então vai ficar 9 vezes 4 dá 36. E menos 4, menos 5 menos 4 dá menos 9.
Aqui embaixo vai ficar 9 vezes 4, também dá 36. E 9 menos 9 vai dar 0. Aí o que pode acontecer aqui? Eu divido 36 por 36, dá 1. E 9 menos 0 vai dar o mesmo de cima. Então a carga 2 é 1 vezes 10 na menos 9. Um outro problema que eu estou vendo é assim, tem um monte de gente que não está colocando unidades. Tá? Eu estou relevando agora, mas se fosse em prova, vocês saberiam que cada questão sem a unidade dá meio ponto a menos na prova. Ok? E por último, a questão 3. Também era para calcular força, não tinha nada demais aqui, certo? Todas as unidades era só substituir o valor aqui, então uma carga, a constante eletrótica do vácuo é 9 vezes 10 na 9, continua sendo a mesma. Carga 1, 6, 10 na menos 5, carga 2, 5 vezes 10 na menos 7. E a distância, 3 vezes 10 na menos 4. Não esquecer, também teve gente que errou aqui o quadrado aqui embaixo. Ok? Então vai ficar 9 vezes 6 vezes 5. 9 vezes 6 vezes 5 dá 270. 9 menos 5 menos 7 vai dar menos 3, certo? 9 menos 5 dá 4 positivo. 4 positivo menos 7, 3 negativo. E aqui embaixo, 3 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 4 multiplicando por 2 vai dar, menos 4 multiplicando por 2 vai dar menos 8. Então o resultado vai dar, dividindo aqui, né, 270 por 9 dá 30, positivo. Aí, o de cima menos o de baixo vai ficar menos 3 menos menos 8. Esse menos 8 fica mais 8. Então vai ficar menos 5 mais 8. Menos 5 não, desculpa. Menos 3 mais 8 vai dar 5 positivo. E acabou por aí. Ok? Então, essa era as 3 questõezinhas que a gente fez. Ok? E, para a gente começar a aula de hoje, tá? A gente vai continuar voltando com a lei de Coulomb, só que eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente agora. Porque a gente viu o seguinte, até agora a gente calculou essa força, calculou essa atração, repulsão, só que eu não mostrei para vocês como que acontece como que esse corpo fica positivo, como que ele fica negativo. Tá? Então a gente vai ver agora os processos de eletrização. Ok? Ou seja, como que o corpo vai ficar carregado positivamente, ou como que o corpo fica carregado negativamente, ou como que eu retiro esse elétron do corpo, ou como que eu forneço esse elétron para o corpo. Tá? Então, basicamente, a eletrização ela existe de 3 maneiras. O processo de eletrização por atrito, eletrização por contato e por indução. Então, essas são as 3 maneiras. Okay? No primeiro momento agora eu vou mostrar com desenho aqui, tentar mostrar com GIF, tá? Mas depois no final dessa apresentação eu vou lá, a gente vai lá no laboratório aqui de casa e eu vou fazer essas 3 tipos de eletrização aqui montando um experimento. Ok? Então vamos lá. Então primeiro é o processo por atrito. O que é atrito? Atrito é você esfregar alguma coisa. Então aqui tem na giftzinha aqui, né? Você pega um canudinho, se você esfregar qualquer coisa nele, um papel, até o próprio dedo, o que vai acontecer? Você vai deixar ele, a gente chama de eletrização, eletrizado. Então aqui pega um pedacinho de vidro aqui, vidro e lã. Inicialmente os dois são neutros, quando você esfrega um no outro, tá? Existem materiais que tendem a ceder elétrons, existem materiais que tendem a receber elétrons, tá? Então dependendo do tipo de material que você coloca ali, um vai ficar carregado positivo e o outro vai ficar negativo. Então essa é a primeira maneira, simplesmente você esfregando 2 materiais diferentes um no outro, certo? A tendência de que acontecer é sempre um vai ganhar elétron e o outro vai perder elétron, ok? Então essa é a eletrização por atrito. A segunda forma de eletrização é a eletrização por contato. Contato o que é? Você não vai mais atritar 2 corpos neutros. O que você vai fazer? Você vai pegar um corpo carregado já, no caso aqui o corpo A, ele está carregado inicialmente. Se você encosta num corpo que está neutro, as cargas que eles têm em excesso, ela acaba transferindo um pouco dessa carga e os dois ficam com a mesma carga. Se os dois forem do mesmo tamanho, passa meia carga para cada um. Eles ficam, se um estava negativo e o outro estava neutro, agora os dois ficam negativos. Ok? Então essa é a eletrização por contato. Então por atrito você esfrega, por contato
esfrega dois que não estão eletrizados. E depois você, quando você toca esse corpo que está eletrizado no outro que está neutro, isso assim chama de eletrização por contato. E o terceiro, certo, é a eletrização por indução. Nessa eletrização por indução, tá? Você pega um corpo inicialmente, para eletrização você precisa de dois corpos. Então você vai pegar um corpo que a gente vai chamar de que não vai ter carga, vai estar neutro, ou seja, tem a mesma quantidade das duas cargas, e vai chegar próximo desse corpo com o corpo que está carregado. Só que você não vai tocar. Se você tocar, aí você tem a eletrização por contato. E aí olha só o que vai acontecer. Se ele está neutro, imagina que toda essa bolinha aqui, inicialmente ela está neutra, porque um positivo anula o negativo ali. Quando você aproxima esse bastão carregado negativamente, o que acontece? Os elétrons eles se afastam. Por quê? Elétron com elétron eles se afastam. E os elétrons, os prótons vão ficar ali, só que os elétrons que estão livres eles vão ter a tendência a ficar para o outro lado. Aí o que vai acontecer aqui? Essa esfera ela vai ficar metade da esfera carregada positivamente e metade da esfera carregada negativamente. No total ela ainda está neutra. Só que por partes ela estaria eletrizada por indução. A partir do momento que você afasta o bastãozinho ali, ela volta a ficar inteiramente neutra. Não só metade positiva, metade negativa, ela fica inteira neutra. Só que o processo de indução ele é um pouquinho mais elaborado. Então agora a gente vai ver. Se eu pegar, quando eu aproximo o corpo que está neutro, certo? Ele afasta as cargas. Se eu encostar o dedo ou colocar a gente chama de aterrar o sistema, a gente retira esse excesso de carga que eu tenho de um lado. A partir do momento que eu retiro o excesso de carga de um lado e afasto o indutor, o corpo agora vai ficar carregado positivo, no caso. Ele já não volta a ser neutro como antes. Ok? E essa parte de indução aqui ela é bem interessante, por quê? Porque tem uma experiência muito legal que foi desenvolvida pelo Alexandre Volta, tá? Que é o Alexandre Volta, para quem não conhece, é o inventor da pilha. Ele chama o eletróforo de volta, ok? Fiz um esqueminha aqui, tá? Depois eu vou mostrar isso na prática lá também. Isso aqui é bem legal mesmo, dá para até fazer em casa. Quando a gente voltar das aulas eu levo para a sala de aula para a gente mostrar lá. Basicamente ele usa a indução, certo? Com uma máquina de tensão. Então, nesse exemplo aqui, o que ele tem? Ele tem um pedaço de plástico, um material isolante. Nesse caso ele usou, quer dizer, o Volta não, mas o nosso amigo aqui usou um pedaço se você olhar aqui, é forro de PVC desses de plástico, certo? Mas funciona com qualquer coisa isolante, com plástico, com o Volta, se não me engano, ele usava resina, que era um material isolante, certo? Então, um material isolante, e eu vou atritar ele no primeiro momento aqui. Então eu esfrego o papel, aí o que acontece? O papel ele vai ceder elétrons para o plástico, certo? O papel vai ficar positivo e o plástico vai ficar negativo. Eu pego, aqui eu usei também essa mesma forminha de pizza aqui, certo? Com um cabinho isolante para ele não passar, porque o corpo humano ele é um bom condutor. Então o que acontece? Quando eu aproximo um metal dessa partezinha que está carregada aqui, o que acontece? Os elétrons são expulsos para cima, para a parte mais externa no caso aqui do alumínio, certo? Por quê? Porque os elétrons eles acabam são atraídos os positivos aqui, eles se anulam aqui embaixo, e aqui em cima vai ficar negativo. Quando eu encosto o dedo aqui em cima, pode olhar, aqui eu tenho elétrons. Quando eu encosto o dedo, os elétrons eles são aterrados ou saem pelo meu dedo, ok? Só que o corpo ele está neutro ainda porque ele está em contato com o plástico aqui embaixo. E quando eu retiro essa plaquinha aqui de alumínio, o que vai acontecer? Isso aqui continua negativo e agora aqui em cima os elétrons que saíram do meu dedo não vão voltar. Então vai ficar o quê? Aqui fica negativo e aqui fica carregado positivo, certo?
Se eu encostar o dedo aqui, a gente leva um choque. Um choquinho. Certo? Porque a gente descarrega aí. Na realidade, o que acontece? Aqui no momento eu retiro os elétrons. Quando eu afasto isso daqui e encosto de novo, o próprio alumínio ele puxa os elétrons do meu corpo. A gente sente duas vezes o choque. Quando eu encosto aqui e quando eu retiro. Ok? Então agora, eu vou mostrar para vocês lá, tentar fazer uma ediçãozinha aqui, para mostrar esses três tipos de eletrização, tá? Na parte prática. Antes disso, eu só vou mostrar aqui, mais ou menos é isso aqui que funciona. Quando eu retiro, ele fica positivo. Encostou, os elétrons eles são afastados, isso é o eletrófilo de volta. Ok? E dá um choquezinho bem legal. Eu consegui aqui com o meu aqui, uma faísquinha de... A cada 1 milímetro de faísca ele dá mais ou menos 1000 volts. Tá? Eu consegui mais ou menos, acho que uns 5000 ali. Tá? Beleza? Então, vamos lá para a segunda parte do vídeo. Eu vou tentar fazer uma transição aqui para a gente poder assistir o vídeo. Beleza? Tá. Então, para não ficar muito na teoria, tá? Então essa aula eu resolvi a gente fazer mostrar na prática aquilo que eu mostrei lá no slide, tá? Até para a gente mostrar que não é só na teoria que funciona, na prática ele também funciona. Tá? A gente ia mostrar isso em sala de aula, mas como agora a gente está em casa, então vou tentar gravar para ver se eu consigo mostrar os efeitos que eu quero aqui, ok? Então, para os efeitos da eletrização, eu vou fazer para vocês aqui duas experiências bem simples. Nelas a gente vai usar uma caneta, que tem uns pedacinhos de papel. Esse aqui é papel toalha, que eu cortei aqui os pedacinhos. Pode fazer de papel de caderno, também funciona, certo? Um pedacinho de cobertura, pode ser pano, pode ser de lã, pode ser qualquer outra coisa que seja metal diferente do plástico. Tem uma forma de pizza aqui e uma coisinha para você segurar, tem que ser isolante. Isso aqui é metal, não precisa ser uma forma de pizza, mas para ficar legal é uma forma de pizza. E isso daqui é um pedacinho de acrílico, é um plástico. Funciona também se vocês tiverem em casa aquela forro de PVC, também funciona. Basta ser um tipo de plástico. Tá? Como eu não tinha PVC, tinha esse acrílico sobrando aqui, eu vou usar ele pra gente fazer, mas isso aqui eu mostro depois, ok? Então, como a gente falou lá, certo? A eletrização, o que é? É quando você troca elétrons de um corpo para o outro, certo? Então, o corpo que cede elétrons fica positivo, o corpo que recebe elétrons fica negativo. Então, basta... E tem 3 maneiras de fazer. A primeira delas a gente viu que é por atrito. O atrito o que é? É eu esfregar 2 materiais diferentes um no outro. Os elétrons vão passar de um para o outro. Nesse caso aqui, essa pele aqui, essa pele falsa, esse pedaço de cobertura aqui, o que vai acontecer? Ele tem a tendência a ceder elétrons. E o tubinho da caneta, que é um material plástico, acrílico, ele tem a tendência a receber elétrons. Então, quando eu atritar aqui, a caneta vai ficar negativa e o paninho vai ficar positivo. Então, vou descarregar ele aqui só para mostrar que não... Ó, quando eu aproximo ele do papel aqui, ó, corpo neutro com corpo neutro não tem força nenhuma. A força aqui, ó, a atração entre eles é 0. Agora, a partir do momento que eu fizer atritar ou esfregar um no outro, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, eletrização por atrito, estou fazendo o quê? Estou esfregando a caneta, não precisa muito também, já está positivo já. Então agora, aqui ficou positivo e nesse tubinho da caneta ele ficou negativo, certo? Então quando eu aproximo aqui, olha o que acontece, ó. Acontece a eletrização por indução. Por quê? Os elétrons, como aqui no papel eu tenho as camadinhas de elétrons livres, elas vêm tudo elas vão para baixo, quer dizer, porque o positivo ficou no papel. Aqui, como tem negativo, elétron com elétron, ele acaba expulsando. Então, ele expulsa os elétrons para baixo. Então, aqui para cima fica só os positivos. Aí, o que acontece? Como ficou positivo com negativo, eles se atraem. A gente viu lá também, corpos opostos se atraem. Certo? Dá mais uma esfregadinha aqui. Quando eu aproximo, ó. Tá? Ó, ele atrai. Logo depois ele já solta, por quê? Ele fica neutro, porque os elétrons vêm aqui,
arranca os elétrons ali, os dois acabam se neutralizando e ele perde a carga, certo? Então aqui a gente tem processo de eletrização, tá? Mais uma vez, só para garantir, ó. Olha que ele vem já, daqui a pouco ele já cai. Ele vem, carrega, só que automaticamente ele se neutraliza, fica com a mesma carga e perde, ok? Nós vamos mostrar agora, tá? Esse experimento é bem legal porque ele é bem antigo, tá? Ele data, quem não inventou ele, mas quem descobriu, quem fez a primeira vez foi o Alexandre Volta, o cara que inventou a pilha. Por isso que ele recebe o nome de eletróforo de Volta, tá? E ele usa como princípio de funcionamento a indução eletromagnética. Então o que acontece? Vou deixar isso aqui primeiro. Então, num primeiro momento, o plástico ele está neutro, certo? Então se ele está neutro, quando eu faço a mesma coisa que eu faço na caneta, eu atrito aqui, o que vai acontecer? Esse paninho, esse pedacinho de cobertura aqui, ele está transferindo elétrons para o plástico. Tá? Então, se ele está transferindo elétrons para o plástico, ele está ficando, o paninho fica positivo e esse plástico aqui fica carregado de elétrons, ele fica negativo, certo? Aqui não tem carga nenhuma, ok? Só que, eu vou tentar ver se a gente consegue ver aqui por cima, depois mais o barulhinho dá para ver. Então, quando eu aproximo eles aqui, ó, o que vai acontecer? Os elétrons, eles tendem a atrair os elétrons, empurrar os elétrons aqui de volta para cima. Quando ele empurra esses elétrons para cima, certo? Vai ficar uma diferença os positivos vão ficar embaixo, que estão atraídos pelos elétrons do plástico, e os negativos vão estar para cima. Quando eu encosto o meu dedo aqui, o que acontece? Os elétrons que estão para cima, eles vêm para o meu corpo e vão para a Terra. Eu estou aterrando o sistema. Aterrei o sistema e tirei isso aqui, o que vai acontecer agora? Como tinha mais os elétrons, eu arranquei elétrons do alumínio, o alumínio agora ficou carregado positivamente. Se ele está carregado positivamente, quando eu encostar o meu dedo de novo aqui, a tendência é que para neutralizar, ele retire elétrons do meu corpo. Eu vou colocar bem pertinho, primeiro a gente vai ver se dá para ver a faísquinha, certo? Deu bem fraquinho. Pera aí, deixa eu fazer de novo aqui. Neutralizei. Aqui, no lugar mais escuro, tá? Para repetir o mesmo experimento. Então, o que a gente tem aqui? A parte de plástico, certo? A parte metálica, aqui para a gente segurar. Então, a gente vai fazer atrito agora aqui na parte de plástico. Ok. E encostei o dedo. Agora aqui, ó, vamos ver se vai ficar legal aqui. Eu só vou apagar a luz para ficar melhor, para a gente poder enxergar. Certo, ó. Como tá dando mais ou menos aqui uns 5 milímetros, deve estar dando mais ou menos uns 5.000 volts aqui. Eu vou acender a luz e ver se eu consigo ver ainda com a luz acesa, que eu acho que é o mais importante pra gente ver. Então assim, ó, se vocês observarem aqui, ó, não dá pra ver. Espero que vocês tenham gostado das atividades lá, tá? É meio complicado quando a gente vai trabalhar com eletricidade, a gente apesar de ter as faísquinhas ali, é complicado de focar na hora, ficou meio escuro, tá? Mas eu prometo para vocês que quando a gente voltar para as aulas presenciais, que espero que não demorem muito, eu levo aquele experimento de novo lá, tem mais alguns até mais que tem sobre o mesmo assunto também, já levo para a sala de aula, a gente mostra tudo que era para ter mostrado ali, ok? Então, para a gente poder terminar, ou antes de terminar, eu vou passar algumas dicas e alguns problemas que eu estou tendo. Nessas 2 semanas que eu estou passando lei de Coulomb, tá? Eu estou vendo que existem turmas que a adesão está muito baixa. Tanto é que na semana passada eu
esse vídeo até ele está uma semana atrasado, porque ele era para ser na semana passada. Eu não tive menos de 50% de entrega das turmas. Teve turmas que quase ninguém me entregou o exercício. Eu não sei se está muito complicado, se está... Mas o fato de não entregar, o pessoal nem tentou fazer. Tá? Então, vamos dar uma agilizada. Tá? Porque senão vocês vão acabar perdendo o ano, vamos dizer assim, por não entregar. Tá? E outra coisa, existem pessoas que estão deixando sempre para a última hora, sempre para o último prazo. Tá? Apesar de eu colocar ali no prazo que, por exemplo, eu coloquei atividade para hoje é dia 15, se não me engano. Tá? Eu coloco, digamos que eu coloco sempre para segunda-feira. Tá? Se eu colocar o prazo para sexta-feira ou para segunda, não deixem para fazer na última hora. Tá? Não sei se vocês acham que é para entregar naquele dia, eu só vou olhar naquele dia. Não, eu olho todos os dias. Tá? E se você errar qualquer coisa, o que acontece? Eu mostro onde está errado e devolvo. O que você faz? Você vai olhar, ver onde que é e manda. Enquanto tiver valendo o prazo da semana ali, se você fiz a tarefa na segunda-feira, você fez na segunda, me mandou, eu olhei na terça, devolvi, estava errada de novo, você me devolve, na quarta eu olho de novo, não deu ainda, você me devolve, na quinta eu olho de novo, se tiver erro, até a sexta-feira lá, tá? Até uma maneira de você tirar essa dúvida de o que está acontecendo, ou onde está sendo, onde que eu estou errando, ou por que eu estou fazendo errado, tá? E não é o que está acontecendo. Tem pessoas que colocam uma vez só, eu coloco, a questão 2 está errado, nesse princípio, você somou errado lá a potência, dá uma olhadinha. Aí eu devolvo e a pessoa não faz mais nada. Aí depois no final da semana tem nota baixa. Ou deixa para entregar, se eu falo lá que era para entregar dia 18, meio-dia. Aí dia 18, meio-dia ele entrega. Aí não vai ter como eu corrigir e você ter tempo para fazer as alterações e mandar de novo. Tá? Então, procurem fazer o quanto antes, certo? Para garantir uma nota legal. Porque isso que você faz. Tem gente que manda 3, 4 vezes, não tem problema. Eu vou corrigir quantas vezes forem necessário. Tipo assim, a partir do momento que você acertou todas, aí eu não vou mais devolver com 10, por exemplo, com a nota 10, aí tá ok. Mas não esperem para a última hora, que aí não vai ter mais tempo. Certo? E se preocupem em aprender, não se preocupem com nota por enquanto. Então, aprendam a fazer. Beleza? Tá? Então eu deixei lá mais uma... acabar a folguinha de vocês, que na semana passada eu deixei sem atividade. Então para essa semana eu deixei mais algumas atividades ainda sobre a lei de Coulomb, e na semana que vem a gente faz um assunto novo. Ok? Então beleza? Se inscrevam no canal, dê like no vídeo. Tá? Meu filho adorou lá, que agora está com mais de 100 inscritos. Ok? Então fiquem com Deus e tenham uma boa semana. E não esqueçam, não deixem para a última hora. Façam durante a semana que eu vou corrigindo. Beleza? Então, tchau, tchau.